Boa noite. Nosso tema hoje é um grande desafio para todas as escolas do Brasil, que é a questão da nova lei que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos dentro do ambiente escolar. Para essa conversa, para esse bate-papo, nós convidamos a nossa coordenadora Gabriela e dois estudantes, um do ensino fundamental 2 e um do nosso ensino médio. Mas eu vou deixar com que eles se apresentem nesse momento, tá bom? Oi, Gabi, boa noite, Boa obrigada. noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. Terceira vez já aqui no VacaCast. Já pode pedir Eu música, já hein? posso pedir música. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela. Estou trabalhando no Beca há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Já trabalhei com educação infantil, tenho experiência em educação infantil, já trabalhei com Fundamental 1 também, como coordenadora e dando aula também nesses segmentos. E aí, agora no ano de 2025, o Beca me convidou para seguir aí com a turminha do Fundamental 2 e médio. Estou super feliz. Sou formada em pedagogia, tenho especialização em gestão e orientação educacional. É um grande desafio, né? Mas eu gosto muito de desafios e eu estou super feliz aí com esse novo caminhar E na nós também educação. estamos muito felizes com a sua presença, não é verdade? Os alunos, eu percebo pelos corredores e entre os professores também, que estamos todos, assim, muito felizes e muito motivados com a sua vinda para o nosso segmento, tá Que bom? bom, fico Seja feliz. bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Gente, oi Mi, meu nome é Paula, muito prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou aluna do 8º ano, no Fundamental 2, e eu tô no Beca desde o primeiro ano, né? E essa questão do celular foi uma mudança bem brusca, né? Foi bem radical, mas temos nossos desafios, né? A gente passa com tudo, né? É isso. Sim. Vamos aprofundar um pouco mais esse tema hoje, né? Aham. Bom, sou o Gustavo, do ensino médio, primeiro B. Primeira vez aqui, tô nervoso, mas, né, vamos que vamos. Falar sobre um papo desafiador Já bem hoje, né? desafiador, né? Começar bem. Sim. Então vamos lá. Todos nós sabemos que existia no colégio uma rotina já bem estabelecida em relação ao uso da tecnologia, né? Já para ficar bem claro, desde o início, o colégio é um colégio que apoia e acredita nessas tecnologias. Nós utilizamos o Chromebook, podemos sim utilizar o celular para alguma atividade com uma intenção pedagógica, porém sabemos também que existem alguns malefícios aí que estavam atrapalhando os estudantes, não só do nosso colégio, como do Brasil todo, né? Especialistas estudaram e analisaram tudo o que estava acontecendo no nosso país e aí recebemos a notícia da nova lei, proibição desses aparelhos eletrônicos dentro do ambiente escolar. Tchananã. E agora? E agora, o que será de nós? O que será da escola? Ai, 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 ai. Fala para nós um pouquinho, então, Gabi, sobre a rotina que nós tínhamos antes dessa nova lei e o que teve de principal mudança em relação a isso. Então, como você colocou, né? Antigamente já existia essa rotina de supervisão por parte dos professores, principalmente em sala de aula, como você colocou, e também da coordenação, da gestão em si, né? Sim. Durante o intervalo, principalmente, a gente percebia que muitos alunos ali não estavam interagindo, era o tempo todo no celular, não tinha uma socialização, não tinha uma conversa, era extremamente assim, o aluno dentro do aparelho celular, né, literalmente. Sim. E isso, de certa forma, nos prejudicava, né, os alunos em relação ao desempenho, socialização e tudo mais, E a rotina da e a escola. rotina da escola, né? Então, Sim. tinha que ter esse diálogo com os alunos, né, sobre a orientação do que podia ser feito, que esse celular tinha que ser utilizado de forma intencional, né? Que tinha que ter um tempo ali realmente para utilizar, porque era o tempo todo durante ali o intervalo, enquanto ele estava dentro do colégio, né, na troca de aulas extras e tudo mais. Então, foi vindo esse caminho aí de conscientização. E agora, com a lei só veio para poder nos apoiar ainda mais nesse processo de adaptação, porque a gente sabe que ainda vem um tempo ainda para os alunos se acostumarem, se adaptarem, famílias também. A gente vem tendo aí alguns desafios, como a gente já comentou agora no início, né? Sim. Ainda estamos nessa busca,
por esse resultado mais positivo, mas estamos no caminho certo, graças a Sim. Deus. Mas agora, com a lei, tá um pouco mais fácil, assim, a gente se sente um pouco mais seguro em relação a isso. Sim. E assim, são 3 meses de experiência que já deu para perceber um número enorme de aspectos positivos, né? Os alunos já trouxeram para gente esses aspectos positivos, muitas famílias já comentaram, os professores estão aí de prova, eu sou a prova de que está realmente menos estressante o trabalho do professor em Sim. sala de aula em relação a essa orientação contínua, Uhum. porque nós tínhamos alguns alunos, poucos no nosso colégio, porque já tem um trabalho grande de conscientização no BEC em relação a isso já há muitos anos, mas havia ainda alguns alunos que insistiam muito em dar aquela olhadinha no celular, um barulhinho ali de uma notificação, ou de repente na troca de aula, né? Terminou a minha aula, vai começar a próxima, aquela ansiedade para pegar o celular da mochila para ver o que estava Tocava no meio da acontecendo, aula, né? tocava no meio da aula. Então, assim, várias questões que eram muito recorrentes estão absurdamente menores com a nova lei. Chegamos num mundo ideal, perfeito? Ainda Ainda não, mas eu vejo que nós já avançamos muito em Sim. relação a isso. Quando teve o primeiro dia de aula, né? Que nós tivemos que passar todo o protocolo lá para os alunos e as famílias também receberam com antecedência esse protocolo e tudo mais. Ali na conversa com os alunos, a gente já percebeu que as famílias já vinham desenvolvendo aí um trabalho de conscientização, de conversa, né, o diálogo ali, explicando o porquê da lei, qual que eram realmente os malefícios e os benefícios que viriam aí no decorrer desse processo. E foi legal essa troca que a gente teve com os alunos, né? Sim, E a gente vem percebendo que tá surtindo efeito, assim. No começo teve muita recusa ali, né? O porquê, que queriam muitas justificativas do que ia acontecer e tudo mais, e por que essa decisão. E aí a gente foi explicando, conforme os dias foram passando, eles foram vendo como foi esse processo, que gera uma ansiedade, né? Como que vai ser, o que vai acontecer, vou sentir falta, não vou, vai me dar problema, vai me trazer resultado, mas tá dando certo. sim. E assim, só para fazer um antes e depois. Até o ano passado, nós já utilizávamos aquela caixinha que nós temos na sala de aula para guardar os celulares. Mas em que momento nós fazíamos isso? No momento das avaliações. Então, nas avaliações, o professor pegava a caixinha lá com a coordenação, recolhia todos os celulares, trancava ali, e ao término das avaliações, nós devolvíamos. Mas não era um devolver assim, agora vocês podem utilizar que não estamos fazendo avaliação. Não é isso. O nosso combinado no colégio é que os celulares tinham que ficar desligados na mochila, né? O Beca não proibia no Fundamental 2 e no médio que o aluno trouxesse o aparelho celular, isso era liberado, desde que ficasse desligado dentro da mochila. E no momento de alguma prática, no momento de uma aula, ou de repente tirar uma foto para alguma atividade, o professor permitia e depois o aluno tinha que guardar novamente na mochila. Então, assim, o Beca já tinha essa preocupação. Sabe que estou falando aqui, estou me lembrando que no Experiência Beca do ano passado, a Patrícia fez uma ação ali no pátio com os pais. Uma roleta, né? Uma roleta, isso. Porque, assim, uma das intenções dessa prática que ela realizou foi abrir um diálogo, uma escuta também com as famílias. Porque é aquilo que nós estávamos comentando do exemplo, né? Sim. Não adianta os pais ficarem falando em casa, olha, você só pode usar 1 hora por dia, se o papai e a mamãe estão lá usando O tempo 20 todo. horas por dia, o tempo todo. E o filho está ali sem usar o celular, olhando o pai e a mãe, Exato. utilizando o tempo todo, né? Porque nós, enquanto pais, somos os melhores exemplos, né? Até nós, professores, coordenadores, dentro do Também. colégio mesmo, depois da lei, a gente fica né, policiando ali, né? Sim. Em que momento que eu devo usar, porque realmente a gente usa para o trabalho, Sim. né? Mas a gente também precisa ter essa consciência de que também nós somos os exemplos dentro da escola. Sim. E para vocês dois, que por enquanto estão ouvindo muito, assim, vocês conseguem já ter uma ideia desse antes e de como está agora, a partir de 2025? Primeiro, Paulinho, o que você se lembra do antes em relação ao uso do celular? Do antes, muita gente se escondia atrás da tela, né? Tipo, por medo, por vergonha, ou por só estar lá mesmo, né? Viciado, né?
às vezes até conversava com alguém que tava na escola, só que tava em outro lugar, pelo Pelo celular. celular. É. E, tipo, isso era muito, não sei, muito fechado. A gente não interagia um com o outro, que nem a gente tá conversando agora. Né? A gente conversava muito pelo celular, ficava muito. Tipo, eu me escondia atrás da tela por medo e vergonha. E vergonha. Né? Aí depois que chegou essa lei, eu fiquei meio que, cara, e agora? O que que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém pra conversar. O que que eu faço agora? E na verdade você tinha a escola inteira, né? Sim. Aí chegou a lei, proibiram o celular. E no intervalo, no começo, pra mim, foi bem difícil. Eu ficava sentada no mesmo lugar que eu sempre fiquei, só que dessa vez eu observava todo mundo ao redor. Né? Eu ficava vendo todo mundo interagindo, começando a interagir, né? E eu reparei que algumas pessoas também estavam sozinhas. Que Tá, agora, então nesse primeiro momento você sente que você ficou um pouco mais isolada no intervalo? sim. Tá. Só que mudou, né? Agora eu tô interagindo mais, além dos jogos que a coordenação disponibilizou no intervalo. E como que você conseguiu, Paulinha, vencer? Porque, assim, é um processo muito interno, né? De vergonha, de timidez, de estar ali numa zona de conforto, olhando para o seu celular, né? Ah, eu não preciso conversar com ninguém, eu posso ficar aqui e tudo mais. Como que você conseguiu, aos poucos, vencer isso? Você se lembra? Como foi? Foi bem difícil, bem Foi. complicado, porque eu sempre tive uma questão muito grande de timidez. Eu sempre fui muito tímida, mas agora eu já tô melhor, tô trabalhando mais nisso, né? E, tipo, algumas pessoas chegaram em mim antes de eu mesmo chegar, né? Então foi mais tranquilo, porque, por exemplo, as pessoas da minha sala mesmo, a gente já tinha um vínculo antes, né? Desde o primeiro ano e tal. Sim. Só que depois do celular, né? Aí foi se afastando. Então, depois que proibiram o celular, a Olha que gente coisa meio que foi interessante, voltando. desculpa te cortar, meu amor. Sem problemas. Então, olha, eu preciso frisar isso. Sim. Então, assim, eles tinham um contato desde o primeiro ano, um contato próximo, estudavam na mesma escola. Muitos vinham até da mesma forma para a escola, né, com a sua mãe, que eu sei que a sua mãe traz alguns alunos, Aham. leva alguns alunos, e ela se sentia afastada desses amigos de anos por conta do celular. E com a nova lei, houve um resgate desse vínculo dentro da amizade. Sim. Que forte isso, né? E não só o pessoal da sua turma, né? Mas com alunos de outras turmas também, né? Uhum. Que eu vejo muito ali no intervalo. Eu e a Fabiana, a gente fica bastante no intervalo. A gente reveza um pouquinho e aí a gente vê essa interação, né? Tanto que no primeiro dia a gente falou, ufa, né? Porque foi tão gostoso no começo, assim, eles interagindo, eles jogando, conversando, dando risada. Eles mesmos que impõem ali as regras do jogo, quem vai jogar com quem, quantos pontos tem que fazer. Então, assim, a gente não precisou fazer nenhum tipo de intervenção em relação a isso. Até alguns alunos comentaram, olha, a gente não vê mais nenhum aluno discutindo, brigando, entrando em conflito, tá todo mundo rindo. Tem uma discussãozinha ali ou outra, mas é coisa rápida ali que eles conversam e já se resolvem. Mas você vê, assim, realmente um momento de interação mesmo, De olho todas no as olho, né? De olho no conversa. olho, de abraço, sabe? De gargalhada, realmente. E eles costumam geralmente sentar, a tia Martinha deixa as mesas ali separadas, né? Eles juntam as mesas, sentam ali os grupos com salas diferentes, então é bem bacana. Levam alguns jogos também de cartas para poder jogar, que a gente acabou O Uno, né? liberando O Uno está também. liberado. O Uno tá liberado, então eles acabam interagindo ali mais, além dos jogos que a escola também já ofereceu, né? Então é bem legal. E você, amor? Consegue fazer um antes e um depois, só pra gente esquentar as turbinas aí desse papo? Consigo. Bom, antes, como eu tô muito tempo na escola, antes eu lembro que eu vi a transição assim, porque quando a gente é menor, a gente não usa muito celular, sabe? É, porque no Fundamental 1 é proibido, né? Até o quinto ano, eles não podem trazer o celular para a Isso mesmo. escola, né? Só no Fundo 2 e no médio. Mas eu acho que até o sétimo ano, mesmo que podia trazer, a gente não usava muito, sabe? Porque a gente pensava mais em se divertir, ficar jogando. Até que eu ia percebendo as transições assim, que até o nono ano, assim, eu lembro que eu chegava no intervalo, aí eu sentava, comia, e todo mundo ficava quieto. Cada um mexendo, vendo TikTok, essas coisas. No máximo, mostrar um vídeo pro outro, sabe? Então... Todo mundo naquela postura assim, né? E se você... E eu levava o celular, eu nem gostava de levar o celular, mas eu levava, porque se eu não levasse, eu ia... Você não ia ter com quem conversar, porque tava todo mundo no celular. eu ia ficar sem fazer nada. Então, eu que me considero bastante extrovertido, modéstia à parte, né? Sim, é. Mas
tipo, ficava quieto lá, sabe, sem fazer nada. Então, quando eu vi que criaram essa lei, eu fiquei muito feliz, pra falar a real. Você Deu até ficou um ânimo feliz? pra ir pra escola, sabe? Que legal. Para ter um contato mais intenso, né? E a fase que vocês estão vivendo, acreditem em mim, uma fase tão importante, vocês vão sentir tantas saudades da época de escola, que o quanto vocês conseguirem aproveitar com intensidade essa fase, quantas memórias vocês conseguirem criar e nesses momentos de entrada, de intervalo, até na sala de aula, nas trocas, isso vai fazer tanta diferença. Vocês estão construindo tantos momentos de tantas memórias afetivas, né, Gabi? Vocês vão sentir muita falta. Então aproveitem da melhor maneira possível. Né? Sabe, isso era uma angústia tão grande que eu tinha. E o colégio fez muitos projetos ao longo desses anos referente a esse assunto do uso das tecnologias, né? Mas muitos. Eu participei de vários. Eu me lembro do ano passado de uma conversa que nós tivemos no auditório sobre essa questão, e aí eu levantei a mão e pedi para falar. Eu falei assim, gente, vocês não estão construindo, algumas pessoas, né, não estão construindo memórias. Porque será que daqui a 10 anos, será que daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, você vai se lembrar dos momentos que você ficava ali olhando o seu celular sentado no pátio e aquilo? E a vida vai passando, o lanche vai passando, você tá ali, ó. Né? Ou será que você vai lembrar das coisas que aconteceram, das conversas, da briga ali na fila do ping-pong? Ah, é minha vez! Não, você furou a fila! Ah! Porque às vezes acontece, que eu escuto. E é natural, faz parte, né? Das vitórias e do bate-papo e tudo isso. Né? Das pessoas sentadas ali na escadinha, que eles disputam a escadinha, né? Tem que ter toda uma rotina ali pra sentar naquela escadinha. E até assim, daquela troca com o seu colega, bater o sinal, vocês trocam de professor e de aula várias vezes no dia, daqueles momentos. Sabe quando que vocês vão perceber que vocês já percebem, mas fica muito intenso isso? Nas formaturas. Nas formaturas do 9º ano, nas formaturas do 3º médio, os alunos, os oradores da turma, eles trazem muitas memórias de tudo que aconteceu ao longo desses ciclos, né? E essas memórias estão sempre ligadas a acontecimentos reais, Do dia a não dia mesmo, acontecimentos virtuais, Exato. né? Então eu vejo assim de uma maneira tão positiva essa lei, mas tão positiva, e eu vejo que em 3 meses o nosso colégio avançou muito nessas questões, né? Também estamos cuidando muito, né? Tem um trabalho grande de conscientização que nós estamos fazendo. Sim. Desde o primeiro dia de aula, quando você e a Fabi conversaram com os estudantes Sim. ali na quadra, depois teve um momento de conversa com a Patrícia no auditório. Isso. Nós abrimos a escuta desde o início. Foi muito corajoso por parte da escola abrir uma escuta ali sincera e honesta, porque nem todos os alunos tiveram esse sentimento de, nossa, que legal, que positivo. Muitos alunos ficaram tristes, revoltados. Sim. Meu Deus, como que eu vou pegar o meu celular, o meu filho, e colocar numa caixa? Não, eu não consigo. É uma parte do meu corpo. Eu tô falando desse jeito, gente, de verdade, de maneira alguma com a intenção de zombar de ninguém, tá? Eu entendo. Eu trabalho com adolescentes aí há anos e vocês nasceram com um celular ali, né? Diferente da minha geração. A minha geração não nasceu com celular. Vocês nasceram com celular. Então, os adultos, eles também precisam ter essa empatia. Vocês nasceram mergulhados nesse mundo tecnológico. Então, é difícil essa conscientização. Mas eu vejo que em 3 meses eles já estão sentindo na pele, como nós colocamos na pesquisa que nós fizemos esses dias, os pontos positivos, né, Gabi? É por isso que é importante também a gente falar, Mi, da questão da paciência mesmo, em relação aos pais, com os alunos, com os filhos, né? De ter bastante diálogo, bastante conversa em relação a isso. Nós mandamos até um comunicado recentemente sobre essa parceria que precisa existir, né, família e escola, sobre as orientações do celular, porque qual é o nosso maior desafio agora no momento? Como você comentou, né, antes já tinha a questão da caixinha, né, mas não era fixada dentro de sala, hoje ela já é fixada dentro de sala de aula, então o aluno chega, ele desliga o celular,
coloca dentro da caixinha e o celular só é devolvido nos 10 minutinhos antes do término da aula. Sim. E aí, nesse momento em que eles pegam o celular, eles precisam guardar na mochila, né? A gente sabe, o desafio tá aí, né? O momento que eles saem de sala de aula, que eles já estão com o celular, que eles ainda estão ali nas dependências da escola, tá ali com o celular na mão. A gente sabe que alguns ali fora estão mandando localização para os pais, estão pedindo Uber, estão avisando que estão saindo. A gente sabe que teve essa flexibilização em relação a esses alunos que precisam Ali depois da desse catraca, momento. né? Isso, Porque depois da catraca. a mãe muitas vezes envia, olha, eu estou próximo, fica na porta, então Exato. pode vir pra rua. Isso ok, Isso tá? ok. Acontece ali. A gente fala, ó, Uhum. ligou, conversou, mandou mensagem, já guarda o celular, Tá. né? E o maior desafio é também em relação à troca as aulas extras, que eles ficam ali dentro da escola, né? Esperando pro vôlei, Sim. pro basquete, pro futsal. Então, nesses momentos, acaba sendo um pouco automático, assim. Tá na mochila, né? Vem uma notificação ali, já vou pegar, já vou olhar e já vou logar na rede social. Então, ainda está sendo um hábito muito grande deles nessa parte do uso, de estar com o celular na mão, essa dependência toda, né? Então a gente está sempre ali de olho, orientando, olha, guarda o celular na mochila, né? Não é para usar o celular agora, né? Só quando terminar a aula, quando você estiver indo embora. Então, o maior desafio está sendo esse, ainda conscientizá-los de que o celular precisa ficar dentro da mochila quando é devolvido, porque e a entrega do celular na caixinha também, né? Porque Sim. a gente sabe ali mais ou menos os alunos que trazem, e a gente olha ali na caixinha, por exemplo, uma sala que tem 30 alunos, eu tenho só 10 celulares na caixinha, então a gente sabe que alguns alunos ainda estão com o celular na mochila, então a gente está sempre relembrando a importância de guardar, de cumprir com as normas e as regras, para que ninguém seja prejudicado. Nosso objetivo não é prejudicar ninguém, mas sim conscientizar sobre essas regras que Sim. precisam ser seguidas, Sim. né? Sabe o que eu sinto, Gabi? No 6º ano, no 7º ano, que são as turmas que eu mais tenho aula, os alunos aos poucos estão deixando de trazer. Tem Sim. dia ali no 6º ano que eu não tenho nenhum celular Sim. para Já aconteceu para mesmo várias colocar. vezes. Ou tem dias que assim, eu só trouxe porque hoje é sexta e eu vou precisar ir dormir na casa do meu pai. Então eu preciso levar o meu celular para poder me comunicar lá com a minha mãe. E tá tudo bem, né? E está tudo bem. Mas o 6º e o 7º cada vez mais está deixando o celular em casa. E uma coisa que eu me lembrei agora que eu já escutei deles, eu tinha 3 horas para usar por dia, porque muitas famílias acompanham o tempo de tela, né? Nós sabemos que um tempo grande aí de tela pode prejudicar em muitas questões cognitivas e até emocionais dos estudantes. Então, muitas famílias acompanham o tempo de tela. Olha, você pode utilizar, sei lá, 3 horas por dia. E alguns acabavam gastando esse tempo ali tentando pegar na hora do intervalo, ou na troca, na entrada, na saída. E agora eles têm essa consciência: olha, eu não estou gastando o meu tempo de tela agora na escola, porque agora eu estou vivendo aqui a escola. E à tarde, depois que eu fizer o que eu preciso fazer, aí eu vou utilizar o meu momento de tela, vou ver os meus vídeos, vou jogar. Então, assim, é algo que foi imposto? Sim. Não podemos negar isso, né? Foi imposto. Porém, eles já estão sentindo como administrar melhor tudo isso, Sim. né? Inclusive, essa escuta que nós fizemos com eles, Sim, né? fala disso um pouquinho, Gabi. A gente fez ali uma escuta, exatamente o que foi perguntado aqui, a gente quis saber deles, como era o antes e como foi o depois dessa lei, né? Sim, Como que porque eles nós se vivemos sentiam. 3 meses da experiência Exato. e abrimos a primeira escuta, né? A Exato. primeira de muitas. Isso, e ali lendo os depoimentos dos alunos, muitos relataram referente à questão da concentração em sala de aula, que melhorou muito, né, os pontos positivos, que melhorou muito. A questão da ansiedade também, que se sentia muito ansioso, a Paulinha também comentou aqui, que diminuiu um pouquinho, né. Até alguns comentaram também do tempo de uso de celular em casa, porque como eles acabaram acostumando dentro da escola não utilizar, eles não sentiam tanto mais essa necessidade de também utilizar em casa. Então, parece que vai Desapegaram. acostumando, vai Tá. desapegando aí aos poucos. Então, os comentários foram bem positivos. A gente teve bastante comentário positivo em relação a isso. Como que foi para vocês responder essa pesquisa? Eu achei bem tranquilo, assim. Nessas pesquisas, eu gosto de colocar uns 2 parágrafos no mínimo, assim, em cada questão. Porque eu acho que é um assunto importante, sabe? Tipo, é bom, tipo, a escola saber a opinião dos alunos. Sim, porque verdadeiramente nós estamos preocupados com a opinião de vocês. Significa que vamos poder mudar a lei de acordo com a opinião dos estudantes? Não, não podemos mudar a lei. Mas nós podemos acolher
de uma maneira diferente, Sim. os estudantes que estão com mais dificuldade, porque alguns alunos responderam ali: olha, eu ainda não me acostumei, Uhum. eu ainda estou na dor. Ou uma coisa que apareceu bastante, principalmente no médio, foi a questão de ter que colocar o celular na caixinha. Alguns colocaram: olha, eu até concordo com não usar, mas eu gostaria de deixar o meu celular na minha mochila. Essa questão do apego. Então, assim, nós precisamos acolher essa dor e trabalhar nessa conscientização, e estamos fazendo isso. Mas o que nós recebemos de relatos positivos, de coisas que nós não esperávamos, foi assim, muito grande, né, Gabi? Uhum. Que você vê essa diferença quando eles falam, quando você pergunta, né, como era o antes, que realmente no começo todo mundo achou que não fosse conseguir, que era impossível isso acontecer, né, e depois a forma como isso muda, né, isso se reverte, porque realmente eles encontram coisas positivas, né, eles refletem e conseguem aceitar que teve muito mais benefício para eles em relação. Pô, Sim. eu vi o quanto meu grupo melhorou, porque atualmente, se a gente tá, tipo, sem nada pra fazer, a gente prefere ficar conversando do que alguém no celular. E se alguém pega o celular enquanto tá todo mundo conversando, só tira o celular da sua mão Isso pra em todo mundo outros conversar, sabe? momentos. Que parece meio que automático, né? Um pega, todo mundo começa a pegar. Aí você fala assim, cadê o momento de interação, né? Então, mas é algo que... Óbvio, eu perguntei pros meus amigos só pra, eu, tipo, saber como é que tá a minha sala. Checar. Aham. Tem uns que falaram que, não tem necessidade e tal, mas a maioria concorda também que foi melhor, sabe? Então, E você, amor? É, foi uma mudança bem radical, mas foi bom também, porque, tipo, como eu tinha comentado antes, muita gente se escondia atrás do celular, né? Muita gente por medo, vergonha, ou por realmente não querer interagir e falar, mano, eu tô com o celular aqui, por que que eu tenho que conversar? Eu só vou, né? Mas depois que essa lei entrou, como eu disse antes também, foi uma mudança muito boa. Agora, as brigas que tinha na minha sala, pelo menos, diminuíram bastante, que a gente brigava todo dia, por motivos, tipo, muitos rasos, Mas assim. vocês brigavam pelo celular, é isso? Não, a gente Ah, brigava. Eu acho que tinha um pouquinho a ver com o celular, porque o celular, querendo ou não, ele traz um pouco de estresse pra gente. Dependendo do assunto que a gente vê, assim, a gente fica estressado. Por exemplo, a gente perdeu um jogo muito importante pra gente, né? um joguinho do celular. Isso. Ah, E a gente ficou estressado. Aí a gente vai querer descontar em alguma coisa, mas não jogando o celular no chão, né? Então a gente vai descontar em alguém, né? Então a entendi. gente já brigava bastante e diminuiu bastante, porque a minha sala, ela era, tipo, a segunda pior ano passado, em questão dessas coisas. E hoje em dia melhorou pra caramba. Eu posso dizer que melhorou bastante, pelo menos a nossa sala, nas questões de discussões, essas coisas assim. Sobre pegar no celular também, a gente melhorou bastante. Se uniu demais também, porque tem gente que fica sozinha até hoje, mas a gente vai lá, conversa com essa pessoa, quer juntar no grupo, né? E é isso. Que legal. Um acolhendo o outro, né? Um cuidando do outro, isso é tão importante, né? E desenvolve tanto as competências socioemocionais e todas essas questões que o colégio se preocupa tanto, né, Gabi? Tem a questão do trabalho do bullying também, que nós estamos Sim. fazendo fortemente no colégio. Vocês acabaram de passar por uma etapa aí do processo. Num outro podcast, com certeza a gente vai conversar sobre esse projeto que é tão Tem incrível, tão bastante coisa pra maravilhoso, discutir. mas tudo vai se relacionando, né? Sim. Porque Uma coisa leva a outra, uma né? coisa leva a outra, porque, como a Paulinha disse, de repente o estudante está ali se escondendo atrás de uma tela, está tendo o celular como conforto, porque ele não recebeu esse acolhimento de alguém, né? Então é todo um trabalho que é feito ali em relação ao socioemocional, que eu acredito que vai possibilitar que essa questão da nova lei fique cada vez mais suave para os E estudantes. assim, a gente vê, é uma coisa tão simples, né? Mas de olhar ali, olho no olho mesmo, sabe? Esse contato, assim, de você olhar no rostinho do seu colega, da sua melhor amiga ali de sala e saber que naquele dia ela não tá bem. Ó, hoje minha colega não tá bem, não tá se sentindo bem, né? E o celular impossibilitava isso, das pessoas se olharem, saber ali como tá se sentindo, abrir uma escuta realmente para um bate-papo. Eles comentavam muito também sobre estar conversando com os próprios amigos pelo celular, né? Jogando jogos
com os próprios amigos da sala de aula deles. Que estavam ali. Que estavam ali gente. do lado deles, né? Ai, hoje eu escuto mais a voz da minha amiga. A minha amiga quase não falava, hoje ela fala tudo, ela conversa, ela interage. Então, são coisas simples, assim, mas que trouxeram resultados, assim, muito bons, né? Muito. Uma outra questão que apareceu bastante nessa escuta que nós abrimos foi o relacionamento entre as turmas de anos diferentes. Aluninhos do 6º ano que estão com contato com alunos do 8º, do 7º. Nós temos o projeto do inglês multisseriado também que possibilita isso. E aí já fica um pouquinho mais fácil de na hora do intervalo ir lá e interagir. E eles adoram, Sim, né? eles gostam. A interação com outras turmas. O que mais? Quero ouvir mais de vocês. Estão muito quietinhos. Em casa, vocês percebem que teve essa mudança, assim? Sentiu mesmo que não tem tanta necessidade, assim, de ficar tanto tempo no celular ou ainda fica um pouquinho? Fica, fica, né? Mas eu particularmente consegui perceber que não é uma necessidade, tipo, eu não preciso daquilo pra viver, sabe? Tanto é que eu já lia antes, mas agora eu tô lendo mais, conversando mais com minhas amigas. Às vezes a gente se liga pra jogar, claro, né? Mas não é uma necessidade, tipo, se eu não ficar, eu não vou morrer, né? Então, Pô, eu também percebi. Eu percebi essa parte do estresse. Foi uma das que eu mais percebi também. Porque antes eu brigava. Eu brigava algumas vezes com a minha família. Aí eu pensava assim, eu falei, por que que eu briguei? Aí eu pensava nas coisas assim, eu ia voltando no tempo assim pra ver. Aí eu falei, nossa, eu briguei porque eu queria ficar, tipo, 5 minutos a mais vendo uns vídeos que eu nem ia lembrar 2 minutos depois, sabe? Então, é algo que também diminuiu minha ansiedade bastante, assim, Que sabe? bom. Quando vocês ficaram sabendo da lei, assim, vocês chegaram a perguntar para os pais de vocês a opinião deles, o que eles achavam? Como foi? Teve essa conversa ou não teve? Ah, perguntar eu não perguntei, mas eu acho que eu sabia que eles concordavam É. também, né? Se bem que eles sempre brigam por causa do celular. E entre vocês, né? E entre os estudantes, porque em casa, o que aconteceu na minha casa, tá? Nós estávamos em férias e aí os telejornais anunciaram a nova lei. E aí todo mundo ficou sabendo muito antes do retorno. E aí eu percebi que os meus filhos começaram a se comunicar no grupo com os amigos para conversar a respeito disso. Não aconteceu isso nas turmas de vocês? Assim, como que foi, assim? Essa expectativa em relação ao que seria? Pô, é que a gente tava nas férias, eu acho, né? Uhum. Estávamos nas férias. Então eu acho que foi até melhor, porque se fosse no meio do ano, aí teria, tipo, demoraria uns dias até acontecer, então. Pô, eu gostei. Tipo, parece que mudou bastante, assim, sabe? Aham. Ainda- Já se sentiram indo para a escola preparados? Então. E ainda mais que eu tava indo pro ensino médio, aí tirou o celular, eletivo, essas coisas assim. Nossa, Muitas mudanças de uma parecia vez que eu tava só, na né? faculdade, assim, sabe? Que legal. sim, a gente teve essa conversa no grupo também, da escola, né? Logo quando chegou a notícia, O burburinho. já começou já a conversa. Como assim tirar o celular? Isso daí é inadmissível. Não vou aceitar. Eu não vou Aham. entregar meu celular, eu vou levar escondido. Essas coisas assim. Aham. Mas acabou que agiu natural, né? A gente botou o celular na caixinha, ficou aquele sentimento tipo, meu celular. E Mas- agora já tá muito tranquilo na sua turma, né? Tá, bem tranquilo. Eu dou a primeira aula, lá, acho que 2 vezes na semana. Não vejo dificuldade no. Não, isso às vezes acontece que a gente tem horário para passar para poder abrir as caixinhas Sim, para eles guardarem, sim. né? Aí às vezes demora 5, 10 minutinhos, eles já estão ali na porta. Cadê a Gabi para abrir a caixinha? Né? Porque eles já querem guardar, então eles já estão acostumados com a Sim, rotina, sim. né? Não tem É. jeito. E às vezes eu chego falando alguma coisa que assim, tem dia que eu chego mais tranquilinha, mais calma, tem dia que eu já chego com algum agito de algum projeto, de alguma coisa, aí só vejo alguém fazendo assim pra mim, ó. Calma, gente, deixa eu dar bom dia, já vamos, né? Isso aconteceu acho que umas 2 vezes na sua Já. turma. E eles ficam assim pra mim, ó. É. Tá bom, coloque o Celular celular em cima lá. da mesa, ele levanta assim. Isso é muito legal. Aos poucos, realmente, eles estão se acostumando. E as expectativas aí para esse ano, que nós só estamos em maio, né? Início de maio agora. E aí, essa expectativa para os eventos? Uau. Em que momento vocês utilizavam? Em que momento vocês precisariam? Como vai ser tudo isso? Vamos passar aí pelos jogos, vamos passar pelos ensaios da festa junina, vamos passar por vários momentos ainda. Como que tá essa expectativa em relação a isso?
que eu vou usar? Ah, acho que vai ser bem melhor, né, sem o celular, porque, tipo, até nos jogos que você comentou, eu lembrei que quase ninguém prestava atenção no jogo, sabe? Só ficava no celular lá, Já gravando, tirando presenciei foto. muitas vezes o jogo Então, acontecendo e todo mundo aqui lá em cima, assim, ó. Não sim. tinha torcida. É, quase não gritava, né? Então. Tipo, no sexto ano, quando a gente entrou no sexto, já sabendo dos jogos, né? A gente ficou, mano, e agora? Caraca, os jogos, torcida organizada e tal. Aí no sétimo já desanimou, a gente já ficava no celular No já, celular. só tirando foto. Aí quando ganhava, eu tirava foto do time, né, que tinha ganhado, mas, tipo, nada demais, assim, sabe? Uhum. Ah, Mas mas esse agora ano eu vai acho- ser diferente. Vai, eu acho que ser esse ano. maravilhoso. Eu tô sentindo de algumas turmas, nós estamos em maio, e eu já escutei assim, pessoal, vamos mandar fazer uma bandeira, faixa e o uniforme. E nós temos a nossa equipe do marketing que pode fotografar como sempre registra fotografou, tudo, posta no né? Os colégio. vencedores e os jogos, eles filmam. Então, olha que legal. Vocês não vão precisar se preocupar em fotografar e filmar o que está acontecendo. Vocês vão viver intensamente aquele momento, que é um dos momentos prediletos de vocês, a Semana dos Jogos, não é? A gente esperou o ano inteiro para os jogos internos, né? Então, Pô, o foco na minha sala também mudou muito. Minha sala é bem unida, assim, para sim. as decisões. Quando vai fazer, todo mundo consulta um ao outro. Mas, por exemplo, ensaiar dança para festa junina era sempre. Era complicado, porque tava todo mundo. Tinha um pessoal focado para fazer, aí tinha um pessoal mexendo no celular lá. Sim, naquele momento que o professor falava, ó, pessoal, 15 minutinhos de É. ensaio, pode ensaiar. Aí juntava Aí pra. alguns nem queriam, eu já presenciei isso várias vezes. Alguns não queriam participar da coreografia, e da dança, Queria porque ficar no celular. sabiam que naquele momento talvez ele ia conseguir pegar o celular para ficar ali jogando. Então, olha só, deixava de viver uma questão tão legal que na nossa escola é muito legal a festa junina, Uhum. né? Vocês elaboram as coreografias, as meninas dançam, os meninos dançam. Quanto mais velhos vocês vão ficando, mais aumenta a expectativa em relação à coreografia de vocês, né? Um acontecimento que é uau no Beca. E alguns, infelizmente, deixavam de viver isso para ficar ali nos jogos. Mergulhado no celular. Já viram que a expectativa vai ser grande esse ano, então, em relação a isso, né? Que bom. Gabi, se você pudesse dar uma dica, primeiro para as famílias, eu sei que a escola está fazendo várias aí, várias conversas, várias reflexões, também envolvendo as famílias. Esse nosso episódio aqui, pessoal, é um episódio de reflexão, né? Também para as famílias. Como que vocês estão sentindo em casa essa mudança, né? Vocês podem deixar aqui nos comentários. Vocês acham que os filhos de vocês estão menos ansiosos, menos, eu vou usar uma palavra terrível, mas é verdade, menos viciados no celular, né? Já conseguiram sentir essa mudança? Se você pudesse falar para as famílias sobre isso, o que você falaria? Olha, é uma coisa que eu também uso como prática na minha vida pessoal, porque eu também sou mãe, né? Tenho dois filhos. E a gente sabe que a vida é muito corrida, né? É uma loucura, trabalho, ter que cuidar de casa, filho, enfim. E o que eu valorizo muito, que eu também acho que é bacana, assim, para as famílias, é a questão do momento ali com o filho, momento de diálogo mesmo, de conversa, de escuta, como a gente comentou aqui também. Aí você fala, mas não dá tempo, não tem como. Tem, acho que não existe falta de tempo, existe falta de organização. Se você se organizar direitinho, você consegue ali ter um momento que é tão valioso ali com o seu filho Um tempo de qualidade, de qualidade, sem Tá. de diálogo mesmo, de conversar, de saber como foi o dia, do que ele tá sentindo, o que tá passando na cabeça. Eu acho que essa conversa é super importante, faz toda a diferença ali no crescimento como estudante, como filho ali, de questões de disciplina, de princípios, de caráter, de tudo. Que tem muita coisa que acontece, que eles passam, que ouvem por aí, né? A gente sabe que são inúmeras informações, e muitas vezes eles ficam com dúvida, eles não querem perguntar, não querem falar, então a criança vai guardando aquilo para ela, não se abre, não tem essa prática de diálogo dentro de casa. E se a gente na escola já pratica isso com eles, com eles esses momentos de escuta, de acolhimento e tudo mais, acho que na família também isso precisa existir, é fundamental.
Eu acho que isso faz toda a diferença. Pelo menos na minha vida, isso resolve muito, assim, eu vejo muito resultado positivo. E eu tenho certeza que se todo mundo começar a praticar isso, nem que seja um pouquinho ali por dia, vai dar certo, vai ter coisas assim que O você vai falar, benefício vem, né? por que que eu não fiz isso antes com meu filho? Entendeu? Acho que isso é super importante. Paulinha, eu vou te pedir uma dica, não para os seus amigos, não para os estudantes, mas para os pais. O que você acha que acontece de legal na sua família, nos momentos que você tem com a sua família, sem o uso do celular, que são legais, que você fica feliz, o que já acontece na sua vida, que você poderia dar de dica para os pais que estão assistindo? Calma. Todo sábado, eu e meus pais, a gente vai pra um parque, né? Que a gente é escoteiro. Que E legal! aí a gente vai pra um parque, tipo, sem celular, só a gente, mais amigos e a natureza, assim, sabe? Então, tipo, a gente faz atividades, canta, brinca, todo mundo interage junto lá e sem celular, sabe? Sem o vício na tela. E isso é muito bom, porque no resto do dia é das 9 às meio-dia, né? Então, o resto do dia a gente fica meio que, cara, você vê essa atividade que a gente teve, essa música nova que a gente aprendeu, é muito bom. Então, Então é todo sábado das 9 ao meio-dia. Nossa, eu pedi uma dica, veio uma super dica. Foi você que levou o tabuleiro? foi. Olha que legal. Sim. Ela precisou levar um tabuleiro de jogo, não foi? Da atividade que eles fizeram em matemática. Isso. Aham. Conta um pouquinho como foi. Ai, ai. A gente fez um tabuleiro na aula de matemática, né? Que ele pediu, fez junto com a aula de artes, né? Então a gente Certo, fez foi um tabuleiro. projeto da Isso. escola. Aí a gente foi guardar no Maker, né? E no dia seguinte era quinta-feira, sexta-feira. Aí eu falei com a minha mãe, porque um item da progressão lá do escoteiro era levar um jogo que você fez na escola pra fazer com o grupo do escoteiro, né? E aí eu fiquei pensando, Uma atividade cara, mão na massa. isso. Que legal. Aí eu fiquei pensando, cara, se eu levar esse tabuleiro? Só que o professor não tinha deixado eu levar pra casa, né? Então a gente tinha guardado no Maker. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu fiz um jogo, aí eu queria levar. Só que o professor não deixou a gente levar pra casa. O que eu faço agora? Eu não tenho como fazer outro. É porque ainda havia uma outra etapa com o Isso, projeto. Por isso que ele não deixou. Que havia exposição ainda para os Isso. estudantes. Tá. Aí minha mãe falou, não, calma aí. Ela mandou mensagem pra coordenação. A coordenação Explicou. permitiu. Ela explicou, mandou print, né, da progressão que eu tinha que fazer. E a coordenação permitiu que eu levasse. E no sábado foi muito sucesso. E deu certo? Deu tudo A certo. mãe dela gravou um vídeo, mandou pra gente. Que a gente legal! mostrou pro professor também. Ele ficou super feliz. Foi bem Que legal. show! Foi muito legal. Nossa, sabe quando você pede uma dica assim, e de repente vem um uau? Porque olha só que ideia. Você pode estabelecer uma rotina de repente de ou no sábado, ou no domingo, ou a cada 15 dias, fazer uma atividade em que você combine com o seu filho que naquela atividade ninguém vai utilizar Perfeito. o celular, né? Tá aí uma dica. Mas assim, não dá para chegar na atividade e ficar todo mundo assim. Porque aí com certeza eles vão achar super chatos. Então, por que não fazer uma atividade mão na massa? Né? Um artesanato, construir um jogo de tabuleiro. No Beca nós trabalhamos tanto dessa forma, né? Com os projetos e tudo mais. E de repente, vocês filhos, vocês estudantes que já têm essa prática no colégio, que já sabem como é legal, já sabem como funciona, também não precisa partir toda a solução do pai e da mãe. Pode partir de vocês. Olha, mãe, olha, pai, vamos combinar de fazer uma atividade mão na massa, um jogo, alguma coisa assim, no fim de semana, e nesse momento vai ficar todo mundo sem o celular? Sabe uma coisa que eu fazia muito na pandemia, que a gente tinha muito tempo, né? Mas eu não tenho paciência, tá, gente? Vou ser honesta para falar que eu não tenho paciência para quebra-cabeça. Mas muitas pessoas gostam de Sim. quebra-cabeça, né? Eu vou ficando sem paciência, Eu também não vou tenho. ficando... eu não tenho muita paciência. Mas tem quebra-cabeça, tem os jogos de tabuleiro. Para quem não tem paciência como eu, você pode fazer o seu próprio mão na massa. Né? Amei sua dica. E você? Bom, minha família, quer dizer, uma parte dela, né? Eu, meu irmão e meu pai, a gente toca instrumento. Uau! É, Convidamos as pessoas certíssimas. Estão representando muito bem, tantos que poderiam estar aqui hoje, né? Mas eu já vou falar com o pessoal de casa. Mas termina. E aí, a gente meio que tem uma banda fictícia, assim, que nunca existiu. Que eu toco bateria, ou piano, no caso. Meu irmão baixo e o meu pai guitarra. E aí tem uns momentos assim,
que, como a gente tem os instrumentos em casa, a gente fica, tipo, lá no quarto, tocando assim, tipo, ninguém mexe no celular, Que sabe? delícia, que ideia. De repente aprender um instrumento musical, por que não, né? Eu ainda não sei tocar nada. Eu também não. Assim, pô. Não, e é Então. algo que não foi intencional, assim, pra tirar o nosso foco do celular. Mas é que é algo que Naturalmente, você não não dá pra sente você tocar vontade. e, Aham. e usar o celular ao mesmo tempo. Então, é algo que a gente não vai abandonar. É algo que sempre aproxima nós, sabe? Uhum. E você que está em casa, qual a sua sugestão para ter um tempo de qualidade com os seus familiares sem o uso do celular? Por favor, coloca aqui nas mensagens que vai ajudar muita gente, né? E agora, para finalizar, que por incrível que pareça, já estamos chegando no final, quais dicas vocês dariam para os estudantes que ainda não conseguiram assimilar todo esse lado positivo dessa nova lei, tá? Porque assim, os que já conseguiram nesses 3 meses, ok, venceram a batalha, adaptaram-se aí a essa nova realidade. Mas nós sabemos que alguns colegas ainda não conseguiram. Que dica você daria para essa pessoa que ainda não está 100% convencida? Olhando ali, ó, para elas. Vai ler um livro, conversar com seu amigo. Desapega, né? Sei lá, conversar com alguém, jogar um jogo de tabuleiro, faz uma corrida no parque, um piquenique, quem sabe? E vem pro grupo escoteiro também. Ah, Mas, E na escola, Manarine, qual dica que você daria para essa pessoa que ainda não está 100% convencida a melhorar aí no ambiente escolar em relação a essa nova lei? Olhando ali, ó. Aqui, Bom. ó. Ali, ó. Isso. bom, tenta achar um hobby em comum com outras pessoas. Tenta começar por poucos, entendeu? Poucos passos, pra você acabar não tentar fazer muito e, sabe, dar errado. Tenta achar coisas onde o pessoal acolhe você, por exemplo, os jogos lá que tem no recreio. O pessoal sempre acolhe você. E, Entra na fila, enfim, né? Entra na fila pra jogar. mó rolê isso, né? E aí, Gabi? Eu acho que é super importante mesmo. O Beck é um colégio que também incentiva muito a prática esportiva. E eu acho que o Sim. esporte ajuda muito em relação a realmente sair assim das telas e procurar fazer outras coisas diferentes que podem fazer não só bem para a mente, mas acho que para a saúde no geral mesmo, né? Igual ele comentou de buscar aprender a tocar um instrumento musical. De repente você fala, não gosto, mas já tentou? Igual você. Eu nunca tentei. Nunca tentou, né? Eu também, Sim. nunca tentei. Não posso falar que não gosto porque eu nunca tentei. Então acho que vale a pena a gente Eu tentar. sei tocar uma única coisa. Aquela musiquinha na flautinha. Sabe aquela musiquinha Nossa. que dá errado do Titanic? Essa eu sei. Aquela música você fica 3 anos tentando aprender, você nunca sabe tocar. Mas eu acho que dá certo. A prática do esporte é bem bacana. Muda Show. muitas coisas, traz muitas coisas boas pra vida. Olha, vocês deram dicas assim muito incríveis, mesmo surpreenderam. Se eu puder dar uma dica, eu vou dar uma dica bem simples. Às vezes a gente não precisa de muito, sabe? Às vezes um olho no olho, uma conversa, e você não precisa super elaborar. Ai, como eu vou chegar naquele grupo para conversar? Chega e fala: Oi, oi, tudo bem? Eu posso sentar aqui com vocês hoje? Eu posso tomar o meu lanche aqui pertinho de vocês? E pronto, não precisa preparar um super discurso, né? Para quem ainda acha que está um pouquinho ali por fora das interações, do social, chega, fala oi, né? Sai da sua zona de conforto. Nós estamos planejando aí muitas coisas para melhorar essa interação entre vocês em vários momentos. O colégio busca sempre por ações que auxiliam, mas também precisa partir da pessoa, do estudante, né? Com certeza. E é um aprendizado que vai ser muito importante para o resto da vida de vocês. Vocês vão iniciar trabalhos novos, vocês vão mudar de trabalho, vocês vão fazer faculdade, vocês vão trocar de faculdade, talvez, vocês vão conhecer pessoas novas. E é muito importante a gente aprender a se relacionar.
né? Nenhum ser humano vive sozinho. E nenhuma máquina do mundo vai ser capaz de substituir essa interação humana, né? Então, começa. Daqui a pouco você tá, ó, falando mais que o homem da cobra, como diria a minha avó. Não é verdade? Verdade. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada por terem sido tão honestos, por terem falado de coisas tão íntimas, tão particulares, né? Por terem confiado no nosso BecaCast para expor tudo isso, né? De verdade, quero agradecer. E parabéns. Parabéns para vocês. E Gabi, muito obrigada. Obrigada a Muito você. obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, pelas reflexões, tá bom? Obrigada. Para vocês que estão em casa, se vocês acham que esse papo foi importante, que esse papo pode contribuir de alguma maneira para alguém que você conheça, você pode compartilhar o link que fica logo aqui embaixo, curtir, que isso ajuda muito a nós continuarmos com o nosso trabalho, tá bom? Boa noite, até a próxima.